gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda. E eu sou a Maria Fernanda. E nós somos alunos do 6º ano A. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante nas escolas. Qual é, Maria Fernanda? A inclusão escolar. Olá, Inclusive, meninas. você que está assistindo a gente, sabe sobre esse assunto? Apresentaram. Bom, e para nos ajudar a falar sobre esse assunto, convidamos uma convidada super especial, nossa psicóloga escolar, Marcela. Se apresente! Olá, meninas. Meu nome é Marcela, como vocês já me apresentaram. Bom, meninas, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Como vocês já me apresentaram, meu nome é Marcela. É engraçado falar sobre psicologia escolar, né? E o meu papel aqui dentro da escola, que iniciou há quase 10 anos atrás. Eu iniciei no colégio como assistente de sala. E durante toda a minha graduação eu estive trabalhando no colégio. E assim que eu termino a minha graduação, eu sou convidada pelos mantenedores do colégio para ser psicóloga escolar. E aí, desde então, eu venho exercendo essa função aqui dentro, né, do Colégio Aprove, que é ser psicóloga escolar. Paralelo a ser psicóloga escolar, eu também sou psicóloga clínica e supervisora de estágio. Então, hoje eu exerço aí 3 funções muito significativas, que são muito especiais para mim. E agora nós vamos entender o que nosso tema significa. Marcela, o que significa inclusão escolar? Bom, inclusão escolar, às vezes as pessoas têm uma concepção um pouquinho errada em relação à inclusão escolar e dá essa característica somente para crianças ou adultos ou adolescentes que têm alguma necessidade especial. E nós aqui do Colégio Aprove entendemos inclusão escolar como um processo, né, de incluir qualquer indivíduo, qualquer sujeito que venha fazer parte da nossa família, né? Que a nossa família aprove. Então, incluir é criar um ambiente, estabelecer um ambiente para que essa pessoa se sinta pertencente a esse ambiente, para além, né, das adaptações escolares, para além da vida pedagógica dele aqui, é o indivíduo, né, o aluno, o adolescente, a criança se sentir ser pertencente da escola. Então, o que é? Eu criar um ambiente acolhedor, um ambiente saudável, para que vocês, né, enquanto alunos, para que as crianças, os adolescentes possam ter uma vida acadêmica, uma vida pedagógica aqui dentro de forma saudável, de forma tranquila, né? E essa inclusão, ela não parte somente do grupo, da equipe pedagógica do colégio, ela parte de todos os colaboradores, de todas as pessoas que fazem parte do Colégio Aprove, que são os alunos, os coordenadores, eu enquanto psicóloga, os mantenedores, as tias da limpeza, as tias da cozinha. Então, todo mundo do colégio tem que incluir qualquer pessoa, né, qualquer indivíduo que venha fazer parte do nosso grupo. E Marcela, como é que uma escola pode se adaptar para responder às diferentes necessidades dos alunos? Seguindo, né, Maria Fernanda, em relação à inclusão, e aí logo em seguida vem a questão da adaptação, né? Como que uma escola, e aí eu só vou reformular, seguindo, Maria Fernanda, a questão da inclusão, quando se fala em inclusão escolar, automaticamente já vem a palavra adaptação, né? Porque eu preciso me preparar, eu preciso estabelecer algumas estratégias, ter alguns alinhamentos para receber o aluno que precisa ou que necessita de alguma adaptação. E aí, pensando a gente não pode pensar somente nos alunos que têm alguma deficiência, alguma dificuldade, mas a gente precisa pensar também em todos os alunos que vêm para o nosso colégio com habilidades, né, com dificuldades, com alguma deficiência, e para isso, o ponto de partida principal é a gente conhecer o aluno, né? A gente saber de tudo aquilo que forma aquele aluno, de tudo aquilo que faz parte da vida daquele aluno. E aí, muitas das vezes, a gente fala assim, mas como, né? Como que a gente vai fazer conhecer esse aluno? É chamar a família, né? Para nos apresentar esse indivíduo, para nos contar toda a vida pregressa dele, né? Toda a vida desde o seu nascimento até agora, para que a gente consiga proporcionar um ambiente agradável, um ambiente saudável, um ensino de qualidade, né, um ensino adaptado. Então, quando se fala em adaptação, às vezes a gente pensa só lá no produto final, né? Como que vai ser a atividade desse aluno? Mas para que eu consiga elaborar essa atividade, esse produto final, eu preciso conhecer esse aluno, eu preciso saber das dificuldades, eu preciso saber das habilidades.
E com isso, a partir dessa conversa, né, que a gente chama de entrevista com os pais ou anamnese, a partir daí a gente junta com a equipe, né, pedagógica do colégio e estabelece alguns alinhamentos. Ó, como que nós vamos lidar com esse aluno? Por exemplo, um aluno que tem dificuldade na leitura. Como que nós vamos proporcionar que esse aluno tenha um bom desenvolvimento na leitura sem que isso gere sofrimento para ele, sem que isso gere angústia para ele? Porque a leitura, né, para algumas crianças é super tranquilo, para alguns adolescentes é super tranquilo, mas para outros é algo muito difícil, né, porque não teve uma base de alfabetização legal, tem a dificuldade, tem a questão do medo, tem a questão do receio de ler para os coleguinhas. Então, tudo isso é uma conversa que a gente tem com a criança ou com o adolescente para que a gente consiga que essa criança tenha um processo de aprendizagem de leitura, por exemplo, né, tranquilo, né, saudável. Então, assim, sempre a gente vai pensar na individualidade de cada indivíduo, né, de cada aluno, partindo do pressuposto que nós precisamos conversar com a família, porque ninguém melhor do que os pais, né, os nossos pais, nossa mamãe, para nos apresentar para alguém, para contar sobre as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, e também ter um momento de conversa com esse aluno. Porque é diferente, né, quando minha mãe fala assim, ele tem medo de ler para todo mundo, e o próprio aluno, fala assim, olha, eu tenho dificuldade com a leitura, né, mas eu tenho vergonha, mas se eu ler só para um colega, ou se eu ler só para um professor, para mim é tranquilo. Então, entender essas particularidades e ajustar dentro do que é possível para a escola também fazer, a gente faz esse processo de adaptação. Entendi. E agora nós queremos saber que atitudes ou ações podem ajudar um colega com necessidades específicas a se sentir acolhido no ambiente escolar. Fernanda, essa é uma pergunta que às vezes a gente pensa assim, né? Será que os colegas de sala, eles têm conhecimento, né, do como acolher, do como receber? E aí, mais uma vez, eu nunca vou falar, quando a gente fala de processo de inclusão, eu nunca vou falar somente das crianças que necessitam de alguma necessidade especial, né, que tem alguma deficiência, que seja uma criança atípica. Eu vou falar de todo o indivíduo, de todo o aluno que venha fazer parte da nossa escola, né? Vamos pensar numa adolescente, né? Vocês estão com 12 anos? 12? Eu tô com 11 anos. Vamos pensar num pré-adolescente de 12 ou 11 anos que vem de uma cidade muito distante. Vamos pensar que vem lá da Bahia para fazer parte, né? Os pais passaram por um processo de transferência no emprego e ele vem para o colégio, né? Vem fazer parte da nossa família própria. E aí lá ele tinha uma forma, né, de ser tratado, de ser acolhido, né? Lá ele tinha a escola dele, tinha os colegas dele, e aí de repente ele chega num lugar novo. Como que vocês, enquanto colegas, né, nós, enquanto equipe, vamos acolher, né? O primeiro ponto é entender o tempo. Né, eu falo que o tempo ele é muito importante nesse processo, é entender o tempo de adaptação desse aluno na escola, o tempo dele conhecer, não assim, se fazer amigo, né, se fazer ali próximo dele, mas entender o tempo, porque a gente precisa conhecer, né, lembrando da nossa pergunta anterior, a gente precisa conhecer essa pessoa, então eu preciso saber, será que ele realmente quer muitas amizades, ou ele gosta de poucas amizades? Então conhecer, né, se sentir interessado pela história dele, perguntar de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, e incluindo ele aos poucos, né? Pensando num indivíduo que vem de outra escola, né? Para além de deficiências, enfim. E aí, vocês, enquanto, né, colegas que vão receber, é o acolher, né, o estar ali disponível, mas sem ultrapassar o limite de vocês, né? Entender o tempo desse colega que vai chegar, perguntar para os adultos, né? A gente sempre fala que os adultos é nossa ponte, né? Então, perguntar para os adultos quais são os melhores caminhos para que esse acolhimento aconteça, né? Então, no sentido assim, ó, na hora do recreio,
que você gosta de lanchar? Vamos lá, você sabe onde que é a cantina? Apresentar os ambientes da escola para essa criança ou para esse adolescente, né? Apresentar quem são os seus amigos. Então, vamos pensar que o João, né, veio lá da Bahia e se aproxima da Fernanda. A Fernanda vai apresentar o João para Maria Fernanda, para o Heitor, para o Gustavo e assim sucessivamente. Mostrar os ambientes da escola e se sentir, para que ele se sinta acolhido nessas situações. Pensando numa criança, né, com alguma necessidade, com alguma deficiência, ainda assim a gente precisa conhecer, né? Vamos pensar que chega uma criança, um autista, por exemplo, que é não verbal, né? E que ele é não verbal, que ele não gosta de contato físico, então eu preciso conhecer esse adolescente, eu preciso conhecer essa criança antes de me aproximar dele, porque se ele não gosta de contato físico, eu não vou chegar abraçando ele, né? Então a gente sempre vai partir do lugar, né, de vamos conhecer essa pessoa que está chegando no nosso ambiente agora, né? Vamos nos mostrar dispostos a ajudar, vamos nos mostrar dispostos a facilitar o processo dele de adaptação na escola. E aí, tá, beleza. Então ele não gosta de contato físico, ele é não verbal e ele também ele tem sensibilidade na audição. O nosso intervalo, ele é bem agitado, ele é bem barulhento, mas tem ambientes aqui dentro da escola que é um pouco mais silencioso, que é um pouco mais calmo. Então, mostrar esse lugar para ele, né? Vamos lá e conversando com ele devagarzinho, levar ele para esse ambiente, tentar saber o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, né? O lugar que ele gosta de sentar na sala de aula, né? No momento dele de nervosismo, ou no momento se em algumas situações ele ficar nervoso e passar por alguma crise, a gente ter o mínimo conhecimento possível para não atrapalhar e não deixar ele ainda mais nervoso, mas poder acolher. Então, se ele é uma criança que não gosta, ou um adolescente que não gosta de contato físico, e ele tá no momento de crise, eu não vou chegar para abraçar ele, né? Eu vou me aproximar falando com uma voz um pouco mais calma e tentar entender e, lógico, chamar alguém que tá ali mais próximo, que tem ainda mais conhecimento para poder ajudar nessa situação. E também nós, como alunos, devemos respeitar essas necessidades deles, né? Sim, com certeza. Eu acho que é o ponto muito bem lembrado, Fernanda. A questão do respeito, a questão do entender, né? Que a gente precisa, independente, né? E isso é independente de deficiência, independente de dificuldade, independente de habilidade. O respeito, ele é essencial no nosso ambiente, né? Ele é essencial para a nossa convivência em diversos ambientes sociais, que seja na escola, que seja fora da escola. Então, a partir do momento que eu respeito essa criança, né? Que é a questão do espaço, de entender o que ele gosta, o que ele não gosta, aí nós já estamos respeitando, né? E se em alguma situação a gente perceber que outras pessoas não estão respeitando, a gente fala, olha, peraí, não é por aí, né? Vamos respeitar, ele precisa disso, ele é assim, ele só funciona dessa forma, ele não gosta disso, ele gosta daquilo. Então, quando a gente respeita e conhece a nossa convivência, o nosso processo de adaptação, o nosso processo de inclusão, ele é mais saudável, ele é mais tranquilo, ele é mais leve, né? Uhum. E na sua visão, assim, Marcela, como que a gente pode viver com mais empatia nesse ambiente escolar? E aí eu volto na Fernanda, né? No que a Fernanda fala em relação ao respeito. A gente tem nós, né, fomos ensinados e criados a falar que a empatia é me colocar no lugar do outro, né? Mas para além disso, né, para além de me colocar no lugar do outro, qual que é o lugar que eu ocupo? Né? Quais são os meus limites, o quanto eu tenho que tomar cuidado comigo, o que eu gosto de fazer, porque eu só consigo me colocar no lugar do outro a partir do momento em que eu me conheço, a partir do momento que eu sei dos meus limites, a partir do momento que eu sei o que é respeito, o que é cuidado, o que é agir com gentileza, porque é muito difícil, né? Às vezes a gente vai, vamos colocar no outro, mas será que o lugar do outro é um lugar que eu gostaria de estar? Né? Então, assim, às vezes o termo empatia, às vezes as pessoas confundem muito ele. Então, antes de me colocar no lugar do outro, peraí, qual lugar que eu estou ocupando? Será que esse lugar que eu estou ocupando, ele é um lugar de respeito, ele é um lugar saudável? Será que se
para eu respeitar alguém, eu preciso me colocar no lugar do outro? Não, eu posso continuar no meu lugar, enquanto Marcela, enquanto Fernanda, enquanto Maria Fernanda, e respeitar o outro. Lógico, né? Pensando assim, mas e se eu tomasse, se fosse tal atitude, será que eu iria gostar? É justamente esse, eu estando no meu lugar, eu preciso pensar que tal atitude eu não iria tomar, né? Porque eu não gostaria que fizesse comigo. Então, é o meu lugar de estar. Não necessariamente estar no lugar, me colocar no lugar do outro. Porque a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu saio do meu lugar, né? E eu saindo do meu lugar, eu permito que outras pessoas possam fazer também as coisas comigo. Então, essa questão da empatia, às vezes a gente vê ela de uma outra perspectiva. Eu acho que o lugar que a gente precisa estar é o nosso lugar, né? O nosso lugar de Marcelo, o nosso lugar de Fernanda, e desse lugar eu vou respeitar o outro, eu vou ter cuidado com o outro, eu vou entender o tempo do outro. Porque se tá todo mundo no seu lugar, fazendo o seu papel, respeitando e cuidando e acolhendo e recebendo, ninguém precisa se colocar no lugar do outro, né? Porque o meu lugar é esse que eu vou ocupar por toda a minha vida, né? Por todo o meu processo de aprendizado, por todo o meu processo dentro da escola, por todo o meu processo em outros ambientes sociais. Esse é o lugar de respeito, esse é o lugar de cuidado que eu preciso ocupar, né? E o que você acha que todas as escolas deveriam ter para atender esses alunos? Eu volto na primeira pergunta, né? O que é inclusão? Eu acho que o que toda escola deveria ter é o cuidado, o respeito e o acolhimento. O conhecer, né? E quando eu falo conhecer, não é conhecer somente, aí também não é conhecer somente o aluno, mas conhecer das leis, conhecer de fato o que é inclusão enquanto lei, né, enquanto processo de desenvolvimento, de aprendizado, né? Será que a minha escola está preparada para receber essa criança? Então, o conhecer tanto de fora quanto de dentro, né? Olhando num todo aqui, peraí, agora deixa eu olhar aqui, será que essa escola, o ambiente da escola está pronto para receber um cadeirante, né? Não, então esses são os passos que eu preciso tomar. Será que a minha escola está pronta para receber um deficiente visual? Não, então eu preciso adaptar. Então esses são os passos, né? O conhecer também o nosso ambiente, ter propriedade do nosso ambiente, para a gente saber como receber essas crianças ou esses adolescentes. E preparar a equipe, né? Porque não basta só a tia Marcela, enquanto psicóloga, saber receber essa criança. O tio divino que fica no portão também precisa saber como receber esse adolescente ou essa criança. A tia da cozinha, a tia Vânia, né, da cantina, precisa saber como conhecer e receber essa criança, como abordar essa criança ou esse adolescente, entendeu? Avisar para todo o grupo da escola. Então, por exemplo, vamos pensar que vocês, o João, mesmo o João que veio lá da Bahia, ele tem alguma necessidade, ele tem alguma deficiência. Então, antes do João chegar, eu vou apresentar ele para vocês. Olha, alunos do 6º ano, vocês vão receber o João vem da Bahia, o nome da mãe dele é esse, o nome do pai dele é esse, nós vamos nos preparar para receber. Ele é um aluno que gosta de sentar na frente, então a gente prepara todo o ambiente escolar, e eu acredito que todas as escolas deveriam ser assim, né? E aí eu não estou dizendo que nós estamos totalmente certos e as outras escolas estão erradas, né? Mas eu acho que é unir forças para que todas as escolas tenham condições de receber todas essas crianças, todos esses adolescentes no processo de inclusão, de adaptação, de acolhimento, né? Uhum. E assim, Marcela, para você, quais que são os maiores desafios, né, digamos assim, na sua opinião, da escola quando o assunto é inclusão? O maior desafio, e assim, até engraçado a gente falar sobre isso, porque o nosso maior desafio também são as pessoas que mais podem nos ajudar nesse processo, e são as pessoas que, por diversos motivos e particularidades, às vezes não tem condição, e não é nem condição financeira, não é condição emocional, condição de estado mesmo, de poder ajudar, até porque está num processo de aceitação. Então vamos lá, qual que é o nosso maior desafio hoje? Quando eu recebo uma criança, né, um pai que chega para mim e fala assim, olha, meu filho tem tais dificuldades, meu filho tem tal deficiência, mas ele precisa disso, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Ele já determina como que tem que ser
a estadia da criança dentro da escola. Quem entende de escola somos nós, né? Nós que preparamos o ambiente. É igual na pergunta anterior, como que a escola está preparada? A gente se organiza, a gente faz alinhamentos, a gente monta estratégias para receber essa criança. Então, quando o pai chega impondo alguma coisa para a escola, né, desejando que tem que ser assim, não, quem entende de escola somos nós. Então, nós que vamos organizar esse ambiente, nós que vamos preparar esse ambiente para receber essa criança. E eles são as pessoas que mais podem nos ajudar e às vezes as pessoas que mais apresentam, as pessoas que mais nos dão desafios, né? Que mais nos proporcionam dificuldade para poder ajudar eles. Então, às vezes eu preciso marcar uma reunião, por exemplo, com algum pai, e o pai naquele lugar de resistência, naquele lugar de não sei se aceita ou se não aceita muito a condição do filho e fala, não, meu filho não tem nada. Ou vocês estão querendo dar diagnóstico para o meu filho e em momento algum eu, enquanto psicólogo escolar ou qualquer outra pessoa dentro do colégio tem autonomia para fazer isso ou tem habilidades para fazer isso. Eu, com todo o meu conhecimento, eu precisaria ainda assim de um tempo para falar sobre isso, mas aqui não é o meu lugar de fazer isso. Aqui eu estou aqui para ajudar, para auxiliar, para facilitar todo o processo de adaptação dessa criança aqui dentro. Então, hoje, o meu maior desafio, minha maior dificuldade é com os pais que se colocam no lugar de, às vezes, de não aceitar muitas, né, as questões dos filhos, ou de não conhecer tão bem os filhos, assim, porque fala assim, mas lá em casa ele faz assim. Ah, mas lá na sua casa é um ambiente que tá só vocês, ele vai respeitar vocês, ele vai ter isso. E aqui na escola não, que é um lugar coletivo, né, que é diferente, que é tudo muito novo para ele. Então, assim, o desafio maior é essa comunicação, vamos nos unir em prol de um único objetivo, vamos nos unir em prol de um bem maior, que é o aprendizado, o desenvolvimento saudável dessa criança dentro do ambiente escolar, né? Porque eu tenho, né, já teve várias situações em que os pais são resistentes em relação a isso, mas eu tenho pais maravilhosos que, tudo bem, Marcelo, então vamos fazer dessa forma, ou o que você acha, me dá dicas também, me ajuda nesse sentido, assim, Marcelo, eu acho que esse caminho aqui não é o melhor, mas e se a gente fizer dessa forma, né, se a gente colocar ele numa sala com poucas crianças, ou se a gente colocar ele numa sala que tenha mais meninos ou mais meninas, ou que seja uma professora X, ou que seja outro professor. Então, assim, os pais, eles também nos ajudam nesse processo de adaptação, né? Eles também nos ajudam nesse processo de receber essa criança. E aí, quando eles não nos ajudam, é onde que nós encontramos os desafios, né? E é onde que a gente tem muita dificuldade. E aí, nesse processo todo, quem acaba sendo muito prejudicado é a criança, é o adolescente, porque nós estamos expostos a fazer o bem para essa criança, a ajudar, a encaminhar, a proporcionar um desenvolvimento, um aprendizado saudável para ele. Mas quando a gente não tem todo um aparato, né, quando a gente não tem toda uma equipe, e aí eu estou dizendo até da equipe, vamos pensar a equipe médica que acompanha essa criança, vamos pensar numa criança autista, por exemplo, que tem toda uma equipe por trás que acompanha. Então, se eu não tenho essa ajuda, se nós não estamos em equipe para ajudar essa criança, tudo isso fica muito mais difícil, né? Então, quando a gente se une em prol de um único objetivo, né, que é o bem da criança, que é o desenvolvimento saudável dessa criança que vem, eu encontro muitos desafios. Mas, além desses desafios que às vezes eu encontro, assim, eu vejo pequenos passos, né, e pequenos acontecimentos que me faz pensar assim, peraí, mesmo com todos esses desafios, mesmo com todas essas dificuldades, ver essa criança lendo ou ver essa criança fazendo alguma atividade que há meses atrás ela não fazia, isso para mim é muito gratificante. Então eu olho para os desafios e penso assim, não, mas é passinho de formiguinha, com o tempo a gente vai conseguir. E com o tempo a gente vai fazer com que essa criança evolua. Então, assim, eu penso nos desafios, mas eu consigo olhar lá na frente, ou olhar no aqui e agora para pensar assim, essa criança está se desenvolvendo, então tá tudo bem. Eu só preciso de um tempinho maior com esses pais, para eles entenderem todo esse processo. Marcelo, e como você vê o trabalho do Colégio Aprove em relação à inclusão escolar? Eu vejo o trabalho, nosso trabalho, né, enquanto escola, que nós estamos caminhando,
né? Nós estamos, não tem uma receita pronta do como fazer, não tem uma receita pronta do que, se vocês fizerem tais passos, vocês vão, essa é a escola modelo para a inclusão. Até porque, quando nós falamos de inclusão, nós estamos falando em incluir alguém com alguma particularidade. E nós somos seres subjetivos, então o que é de dificuldade para Maria Fernanda, de repente não é para mim. Então eu preciso conhecer ela. Então nós estamos no processo de caminhar, de procurar alternativas, né? E aí eu, enquanto psicóloga escolar, estou sempre estudando, sempre em congressos, sempre em palestras, para pensar no melhor caminho que a gente precisa seguir. Porque a lei, ela tá lá, posta, tem que fazer dessa forma. Vocês têm que incluir dessa forma. Mas ela não nos proporciona, né, porque para a gente fazer todo esse processo, né, de inclusão, de se preparar, a lei tá posta, ela tá ali, ela tá clara, o que, né, é lei, vocês precisam incluir. Mas ao mesmo tempo ela não nos dá um suporte, né, ela não nos dá uma orientação do como fazer. Até porque, se a gente for parar para pensar, isso é um processo muito difícil também, né, porque voltando na questão da subjetividade, do indivíduo que ele é um ser único. Então, peraí, eu tenho que fazer uma partezinha para cada pessoa, então a gente precisa pensar no todo e pensar na individualidade. Então, quando se pergunta, né, o colégio aprove estar pronto? Não, nós não estamos prontos. Nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo, nós estamos nos desenvolvendo, para que a gente tenha condições de receber essa criança, porque cada dia a gente recebe uma criança diferente uma da outra, com habilidades e dificuldades diferentes uma das outras, então a gente precisa unir forças entre nós, equipe, e pensar na melhor forma de atender essa criança, de receber essa criança, de proporcionar um ambiente saudável e acolhedor para ela. Né? Então, assim, a resposta é: estamos caminhando, estamos no processo de desenvolver, de adaptar e de incluir todos esses indivíduos. A longo prazo, vai chegar um dia que a gente vai estar assim, ó, pronto e acabado? Também não consigo responder isso para vocês, até porque tudo muda, né? As leis mudam, hoje a lei é de um jeito, amanhã ela é de outro, um dia ela favorece a escola, outro dia ela favorece as crianças, outro dia ela favorece os pais, enfim. Esse é um assunto para outro podcast, por exemplo. Mas assim, com todas essas mudanças, a gente tenta ao máximo caminhar, mas sempre pensando na criança. Não vamos pensar, lei, não. A gente pensa o que eu quero, qual que é o meu produto final. O meu produto final, eu gostaria, eu desejo que essa criança esteja em um ambiente acolhedor, num ambiente saudável, de forma saudável e feliz. Porque ter uma criança aqui que chora o tempo todo, que grita o tempo todo, que você olha nos olhinhos dela, você não vê que ela tá contente aqui, pra nós não é legal. Pra nós nos deixa angustiados, né? Porque a gente quer vocês felizes, a gente quer vocês sorrindo, a gente quer vocês aprendendo, a gente quer ver vocês se desenvolvendo, né? Pra vida profissional de vocês. Então, é isso que eu acho que o olhar no olhinho de vocês e, peraí, tá tudo bem, não tá? O que a gente pode fazer pra isso? Então, nós estamos caminhando pra esse processo. E Marcela, qual que é seu... Eita, peraí, minha voz. Marcela, qual que é seu papel, assim, de... Nossa, gente, o que tá batendo na voz? Eu acho que é o ar mesmo. Tá, vai dar certo. E Marcela, qual que é seu papel de psicóloga escolar no dia a dia da nossa escola? Hoje, enquanto psicóloga escolar no Colégio Aprove, e aí... Peraí, vou começar de novo. A minha função aqui no Colégio Aprove, ela é bem ramificada, né? Agora eu vou peraí. A minha função aqui no Colégio Aprove, no dia a dia, né? No lidar com as crianças, no lidar com os profissionais, com os professores, com a tia da limpeza, com a tia da cozinha, com os mantenedores, é um trabalho muito diversificado, né? E aí eu vou falar daquilo que eu não faço. Por exemplo, aqui eu não faço atendimento clínico, porque atendimento clínico dentro do ambiente escolar é proibido por lei,
eu eticamente falando, eu não posso fazer nenhum atendimento clínico. Mas o que eu posso desenvolver aqui? Vamos pensar que dentro de uma sala, né, do sexto ano, eu tenho algumas crianças que estão com dificuldade de lidar com a raiva, com o nervosismo nos momentos que antecedem a prova, né? Nos dias que antecedem a prova. Então, peraí, vamos pensar numa estratégia, vamos elaborar um plano de ação, vamos elaborar uma intervenção para que eu possa ajudar essas crianças nos momentos que antecedem a prova. Esse é o meu papel aqui no dia a dia. O meu papel aqui dentro também é conversar com as famílias e pensar em estratégias para ajudar os alunos. No momento do intervalo, eu estar ali de longe, às vezes vocês vão me ver no intervalo aí, eu estar ali de longe e começar a perceber quem que é aquele aluno que fica mais afastado, quem que é aquele aluno que tem mais amizades. Por quê? Por que aquele aluno está mais afastado? É porque ele gosta de estar afastado? É porque ele gosta de estar no cantinho dele? Ou é porque não tem nenhum adolescente, nenhuma criança para conversar com ele, para brincar com ele? Então, assim, o observar, eu fico muito ali no lugar de observar, de pensar em estratégias, intervenções para os dias de vocês serem saudáveis, sejam tranquilos aqui dentro. Eu converso muito com a equipe pedagógica da escola para pensar em estratégia para além do pedagógico, né? Porque a gente sabe que a escola é movida a pedagógico, a ensino e aprendizagem, mas pensando nisso além, né? Porque quando, por exemplo, no exemplo da prova que eu falei para vocês, o estudar para a prova, ele é muito importante, né? O se dedicar às aulas, ele é extremamente importante. É isso que vocês precisam fazer. É estudar, é prestar atenção na aula, é fazer silêncio, é fazer os resumozinhos antes do dia da prova. Tá, mas eu sei tudo da matéria. Eu aprendi tudo. Todo esse conhecimento é suficiente para um momento de prova? Não. Porque nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de alunos, de adolescentes que têm emoções, que têm os hormônios, né? Que tem todo um mundo girando na cabeça deles no sentido assim, tem que fazer a prova, mas eu tô pensando ali no ensaio da festa junina. Tem que fazer a prova, mas eu tô pensando que mais tarde eu vou fazer um podcast com uma pessoa. Tem que estudar para a prova, mas eu tenho outras questões fora da escola. Então, assim, é um mundo que está acontecendo além daquela prova que eu preciso fazer. Então, peraí, vamos organizar nossos pensamentos, vamos organizar nossas emoções para tentar fazer uma prova um pouco mais tranquila. E aí eu vou pro básico mesmo, no sentido assim, será que eu dormi bem à noite para fazer essa prova? Né? Porque tá ligado com o conhecimento? Né? Vocês estudou, vocês aprenderam, mas e se eu não dormir bem à noite, eu vou conseguir fazer essa prova? Então, as minhas conversas com os alunos que têm muita dificuldade em fazer prova, porque eles chegam pra mim falando assim, tia Marcela, mas eu estudei, eu sabia o conteúdo, se você me perguntar, eu sei te falar. Tá, tudo bem, eu sei que você sabe, mas como que foi sua noite, né, que antecedeu o dia da prova? Você se alimentou, você, né, ouviu alguma coisa que não gostou, algum coleguinha olhou de um jeito diferente para você, que aquilo já te deixou desestabilizado e isso te atrapalhou na prova. É isso também que a gente precisa estar atento na hora de fazer a prova, e não somente no conhecimento. Então, todos esses passinhos que às vezes ficam ali nas entrelinhas, que às vezes as pessoas não dão tanta importância, são processos fundamentais no momento de prova. E eu, enquanto psicóloga escolar, posso ajudar vocês nesse processo. Né? Então, eu converso com os pais, eu converso com a equipe pedagógica, eu converso com os alunos, eu converso com os colaboradores. Eu estou assim, eu brinco, eu falo assim, eu estou em todos os lugares. Dificilmente vocês vão me ver lá na minha sala, sentada. Não, estou caminhando, estou tentando ajudar e tentando mediar, estou tentando auxiliar em algumas questões. E isso é com vocês no Fundamental 2, é com o tio Lindomar no Aprovação, é com a tia Natália no Aprova Kids. Eu estou em todos os lugares tentando, né, ajudar e oferecer uma escuta, uma observação, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E agora, quais são alguns métodos que o Colégio Aprova utiliza para lidar com essas crianças? Com as crianças que necessitam que Sim. têm necessidades especiais? Olha, hoje nós temos todo um cronograma, todo um processo de toda uma estrutura, vamos dizer assim. Então, Lucas, essa parte que você vai cortar, tá? Hoje nós temos
toda uma estrutura para receber essa criança. Quando eu falo de toda uma estrutura, é de todo um processo, um caminho que essa criança precisa percorrer para conseguir se desenvolver e aprender aqui dentro da escola. Então, vamos pensar num aluno que chega pro segundo ano do ensino fundamental 1, né? E essa criança, ela tem dificuldade de aprendizado no quesito leitura, no quesito interpretação, e aí eu preciso conhecer essa criança, e para eu conhecer essa criança a gente faz um processo de anamnese, né? A gente colhe algumas informações, e a partir dessas informações a gente faz um PEI, né, que é um plano de ensino individualizado para essa criança. Então, eu vou entender como que essa criança, a partir da minha conversa com os pais, a partir da minha conversa com a equipe que acompanha essa criança, nós elaboramos uma estratégia, né, nós elaboramos o PEI para saber como que nós vamos trabalhar com essa criança, como que será o processo de ensino e aprendizagem dessa criança. Marcela, né, vamos pensar que a mãe fala lá, o João não, e o João é nome fictício, tá, gente? O João, ele tem dificuldade na escrita, mas o verbalizar dele é muito bom. Opa, então peraí, eu preciso fazer a prova dele, tem que ser oral. Ele vai fazer uma prova oral, então eu vou pensar, ou até eu mesmo, né, pensar em uma pessoa para fazer essa aplicação de prova para ele de forma oral, de uma forma que essa aplicação de prova não seja uma prova dada, e quando eu falo prova dada é dar a resposta para o aluno, não, quem vai responder é o aluno. Então eu preciso pensar em todos esses caminhos, fazer com que o aluno passe por todos os processos dentro da escola, mas dentro da condição dele, né, dentro daquilo que ele consegue, dentro daquilo que é possível para ele. Então, se ele consegue fazer prova de forma oral, é isso que eu vou proporcionar para ele, né? Vou mediar a prova para que ele faça uma prova oral. Mas tudo isso parte do plano de ensino individualizado que a gente precisa fazer para ele. E a gente só consegue fazer esse plano de ensino individualizado se eu souber das dificuldades e da deficiência ou das necessidades que esse aluno tem, né? E isso eu só consigo com a família, ou com a equipe médica, ou com a equipe multidisciplinar que acompanha essa criança fora do ambiente escolar. E nesse episódio, a gente também aprendeu que inclusão não é só aceitar alguém na sala de aula, mas sim garantir que todos tenham espaço para aprender e se sentir bem na escola. Ouvir a psicóloga Marcela nos ajudou a entender que cada pessoa é única e deve ser respeitada do seu jeito. Como alunos, podemos fazer a diferença com atitudes simples, como ajudar um colega, evitar piadinhas e muito mais. E se a escola é de todos, ela também precisa funcionar para todos. E a inclusão escolar começa com a gente. E também muito obrigada pela nossa convidada especial. Adoramos te ouvir, Marcelo. Que bom, meninas. Sim, aprendemos muito. Que bom, meninas. Eu que agradeço, né, o convite. É muito bom falar, né, sobre o meu trabalho. É muito bom falar sobre esse tema que é tão importante, tão pertinente para nossa escola e para diversas escolas, né? Entender a inclusão na prática, né? Que não é só os professores, não é só a equipe pedagógica que inclui. Todo mundo que faz parte da escola faz parte do processo de inclusão. Crianças, meninas, né? Muito obrigada. E pode me chamar mais vezes. Tá bom. Tá bom. Obrigada por ouvir mais um episódio do Aprovecast, sexto ano em ação e produção. Até a próxima!